Será que a intuição é uma coisa mais da matéria ou é uma coisa mais espiritual? As pessoas de vez em quando tomam decisões, manifestam as suas opiniões aparentemente contrariando a lógica, né? Contrariando o senso comum. Todo o nosso saber, tudo que você busca de respostas, está dentro de você. Olá, muito boa tarde, estamos de volta. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui nos estúdios ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Gente, existe algo fantástico que tem uma incrível capacidade de nos ajudar a viver melhor e que está, né, bem no nosso íntimo, bem dentro da gente, mas que na maior parte do tempo a gente não utiliza. Sabe o que que é, Eliane? Eu acho que eu sei. A intuição, né? A intuição. Mas o que é verdade e o que não é verdade sobre intuição? Né? Se fala tanto sobre intuição, será que a gente pode desenvolver a capacidade da intuição? Será que a intuição é uma coisa mais da matéria ou é uma coisa mais espiritual? As pessoas de vez em quando tomam decisões, manifestam as suas opiniões aparentemente contrariando a lógica, né? Contrariando o senso comum. A intuição, muitas vezes, ela é definida como saber algo sem a utilização de processos racionais. Seria uma espécie de habilidade psíquica, um sexto sentido, um dom de profecia, de clarividência, enfim. Há muitos nomes para descrever esse aspecto que simplesmente nós chamamos de intuição. Existem os sentidos, né, que são atribuídos como sentidos do ser humano, né, da parte física que constitui o ser humano. Por exemplo, né, os cinco sentidos clássicos são a visão, a audição, a olfação, a gustação e o tato, certo? São eles que permitem a nossa percepção dos detalhes do mundo na matéria. São com esses sentidos que a gente interage com a matéria. Então, mas será que só existem, né, esses 5 sentidos? Ou, na verdade, nós temos outros e esquecemos de como usar os outros sentidos, né? Pois é, então. Porque a intuição seria também um sentido. Né? A gente, ao longo da nossa história e da humanidade, a gente foi deixando isso de lado, mas é um sentido nosso. E a gente se sente muito mais seguro quando podemos perceber o mundo em que vivemos, na sua totalidade, usando, fazendo uso desse sentido que é a intuição. Pois Né? é. E a gente vê isso muito facilmente quando a gente observa a natureza, né? Você pega, por exemplo, os animais. Quando eles percebem que eles estão em perigo, e isso não necessariamente em relação ao perigo, vamos dizer assim, de um predador. Um perigo natural mesmo, sei lá, um vendaval, né, um maremoto, um tsunami. Eles percebem isso e eles vão se proteger naturalmente. Não precisa, né, nada acontecer. Eles simplesmente vão usar essa habilidade de percepção extremamente E aí apurada, né? alguns vão dizer assim, ah, mas isso é instinto animal. Pois Que é. seja instinto, mas não é, ele não está usando a natureza dele, ele não está usando a totalidade, né, dos instintos dele perceber, né? Porque é exatamente isso. E até no caso de um predador, sim, o animal percebe quando o predador está se aproximando, né? E é lógico que ele vai no instinto de sobrevivência, ele vai fazer de tudo para sumir dali, né? Para sair do local que ele corre perigo. Então, né, quando a gente já teve até vários casos de maremotos, sei lá, terremotos, tudo, os animais que estavam ali na planície, tudo, eles se dirigiram para as montanhas, para Pronto os na montanha. topos, né? Exatamente para se proteger. E alguém chegou lá e falou: Olha, tá vindo aí um maremoto, tá vindo um terremoto, vocês têm que ir para lá. Não, naturalmente eles fizeram isso. E isso acontece conosco, faz parte da nossa essência essa habilidade, né? Pois é. Então a intuição, na verdade, seria mais um sentido colocado à nossa disposição
E a finalidade dele é exatamente a mesma que a dos demais animais. Melhorar a nossa relação com o mundo e facilitar a nossa vida. Né? Simples assim. A dificuldade que a gente tem de entender a intuição como um sentido, como um Sexto sexto sentido. sentido, né? Já que a gente falou dos 5 primeiros, é o fato de que ele não se apresenta, não se efetiva a partir da existência de um órgão específico, né? Porque se você pegar a audição, a gustação, o tato, etc, etc, todos eles têm um órgão físico vinculado. Então você tem o ouvido, o nariz, o olho, a boca, a própria pele, tudo isso está Sim. acontecendo na matéria, no sexto sentido, né? No sentido da intuição, esse órgão não tem. Pois é, a Né? intuição não tem um equipamento físico, né, com o qual nos valemos para que aconteça, para que aquele sentido apareça. Então, qual seria o órgão responsável pela intuição? A intuição é da matéria, digamos, é do Pois espírito? é. Então, a maior parte das informações que a gente tem hoje sobre o cérebro foram descobertas nos últimos 20 anos, né? A neurociência é um dos capítulos da biologia humana que mais avança na atualidade. E a respeito da intuição, ela está aí engatinhando, apontando alguns caminhos. Então, por exemplo, para que a intuição ocorra, segundo a neurociência, precisa ter duas condições. A primeira é a existência de um registro inconsciente derivado de uma experiência anterior. Então, nós Então, estamos falando então de matéria, de matéria, tá? né? Então, assim, a neurociência diz isso. A intuição vai se manifestar sempre que houver um registro anterior daquela experiência. E uma ciclagem cerebral baixa, o que significa, né, o funcionamento do cérebro vibrando numa frequência bastante rebaixada. Então vamos por partes. Um registro inconsciente nada mais é do que uma memória que a pessoa desconhece, porque foi criada faz tempo, de maneira muito sutil, implantada na sua mente subconsciente e permanece ali sem ser notada, né? Sem ser notada pela mente consciente. Consciente. Né? Uhum. É um dos atributos da mente subconsciente, que no final das contas a gente sabe é quem está no comando Quem controla da tudo. bagunça toda aí que a gente está vivendo. Né? Acontece que a neurociência não é capaz de nos apresentar, pelo menos não até o momento, explicações bastante objetivas sobre o que acontece nos casos de intuição propriamente dita. Né? Então, pelo olhar da neurociência, se fôssemos definir a intuição, poderíamos dizer que intuir é enxergar fora, olhando para dentro. Tá? Grandes pensadores falaram sobre a intuição ao longo da história da humanidade. Né? O Platão, por exemplo, ele distinguia 4 formas de conhecimento: a crença, a opinião, o raciocínio e a intuição. Ele considerava menores a crença e a opinião, pois ele dizia que ambas faziam parte da ilusão das aparências. Né? Já o raciocínio, segundo ele, é importante para treinar o pensamento e deixá-lo preparado para a mais importante de todas, que é a intuição. E aí, com isso, conseguir acessar o mundo das ideias ou a essência que constrói toda a realidade. Sim. E aí, quando a gente fala, né, qual que é a dificuldade da ciência hoje, comprovar muitas coisas, né, da parte espiritual. Que nem a neurociência vai estudar ali o cérebro. Então, ficam procurando, por exemplo, o próprio subconsciente, que tanto a gente fala aqui, onde estão armazenadas todas, né, as nossas crenças, tanto aquelas que, né, os traumas, as dificuldades que a gente teve desde o momento que a gente nasceu, ou até de vidas passadas. A ciência procura buscar esse conhecimento estudando o cérebro, a mente. Ninguém chegou à conclusão ainda, ninguém conseguiu identificar onde está o subconsciente, né? Então seria, né, a questão da intuição, da percepção, né, sensorial, seria fora da matéria, né? A nossa consciência, porque a gente fala consciência expandida, é algo que está fora, é algo que está no nosso espírito. Então, na verdade, a intuição é tanto da matéria quanto do espírito. Como o Edgar falou, quando é da matéria, tem essa questão daquilo que a gente guarda assim, no nosso subconsciente, da vida que a gente teve aqui, os traumas, dificuldades, né? Aquilo que foi nos falado quando éramos pequenininhos, que entrou lá no nosso subconsciente, ficou. Né? E toda essa bagagem que trazemos também das nossas experiências, das nossas vivências, como espírito, nesta realidade ou em outras realidades.
Então, quando a gente fala aqui que a gente gosta muito de fazer perguntas, né, Edgar? A Uhum. gente acha que pergunta expande muito a consciência. E a gente fala, todo o nosso saber, tudo que você busca de respostas, está dentro de você. Porque o seu espírito é deixa eu falar, Um um manancial de acervo ali de conhecimento. conhecimento. Sim. Você imagina, né? Pegar todo o conhecimento que a gente teve de todas as nossas vidas passadas, né? Que não foram poucas, e, né? E tá tudo guardado ali, num registro, num arquivo. É como se fosse um computador com uma pastinha lá, tá tudo ali. Então, quando a gente precisa de uma informação, a gente vai lá e acessa essa informação. Então, quando acessamos uma experiência já vivida pelo nosso espírito, essa experiência pode ser útil e vir em forma de intuição, para tomarmos uma decisão ou fazer alguma escolha, seja lá o que for. Por outro lado, nós sabemos também que nós somos seres energéticos e captamos, por meio de frequências de pensamentos, muitas vezes mensagens e auxílios ali dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, amigos espirituais que estão nos auxiliando em nossa evolução, em nosso despertar da consciência, estão nos auxiliando a resgatar a nossa verdadeira essência, esta habilidade que é a intuição. E muitas vezes eles nos indicam um caminho, ou aconselham a fazer ou não fazer determinada escolha, que isso nada mais é do que uma intuição, né? Você conhece alguém que parece que sempre acerta? É. Sempre se dá bem, né? Parece que o cara nunca escolhe errado, né? Sempre faz aquela escolha perfeita que vai dar certo, né? A gente já fala que a pessoa, né, nasceu Ah, né, com o bumbum para a nasceu, lua. nasceu, sabe? Não é nada disso, né? São pessoas que não ficam muito no consciente, não ficam pensando muito, elas vão naquilo que elas estão sentindo, né? E esta sensação do sentir está muito vinculada a essa intuição espiritual de uma bagagem pretérita amplíssima, gigantesca, que a gente não acessa, Pois é, né? faço uma pergunta para vocês agora. Tentam lembrar de alguma decisão que vocês tomaram, alguma escolha que vocês fizeram, que foi assim, no tomou, simplesmente resolveu e fez, né? Não ficou pensando. Pois é. E Pessoas deu assim, certo, né? né? Uma situação dessa dá certo. Pois é, então. São pessoas que elas usam muito esse saber, né, que existe, que serve mesmo como uma bússola, né, um direcionamento, para apontar os caminhos. São o que a gente costuma chamar de pessoas de intuição forte, É, né? E como ser uma pessoa assim, né? Esse que é o grande lance, é deixar, possível. como você se deixar guiar pela sua intuição, seja pela intuição física, aquela que está lá guardadinha no seu subconsciente, ou por essa intuição mais plena, mais ampla, Tá. que é a A espiritual. primeira dica é que a gente precisa abrir esse canal da intuição, permitindo acreditar, como a gente falou, naquele primeiro pensamento que surge para você. Aquele primeiro pensamento que surge na nossa mente é o caminho do nosso saber. Não deixa que o seu raciocínio lógico, né? Que aí vem todo o processo, todas as coisas que a gente vai justificar ou não vai justificar, ou vai dizer que deve ser assim ou deve ser. Toda a expectativa que a gente coloca. Interferências externas, na Ah, opinião dos outros. exatamente isso, nossa, é super tóxico. Você não tem que ir pela cabeça do outro, você tem que ir pela sua cabeça. Exatamente nesse primeiro momento, aquilo que surge. A gente fala que segue a energia daquilo que você sente, né? E é aí, isso é o canal da intuição. Outro ponto interessante também é sempre no momento que você for tomar uma decisão, não faça isso de uma maneira intempestiva, no olho do furacão, né? Ansiosa, né? A pessoa com ansiedade, Mantenha com... a serenidade, né? No momento de decidir, mantenha-se sereno. Isso vai te conectar com algo fundamental que é a presença. Mantenha-se presente em tudo que você faz. Viva no agora. Saia das preocupações do dia de amanhã. Saia das preocupações do que você tem que fazer no futuro, do que você fez no passado. Estando presente, você nunca vai estar no lugar errado, na hora errada. Não.
Pois é. esteja presente. A gente fala, né, a maior proteção que a gente pode ter é essa presença do nosso consciente, né? A gente nunca vai estar no lugar errado, na hora errada. O exemplo que a gente falou dos animaizinhos, o animalzinho não estava pensando assim, o que eu vou fazer daqui a pouco? Ou que, né? Será que amanhã eu vou ter capim ou eu vou ter alguma coisa para me comer? Né? Quem que eu vou ter que perseguir aqui para para satisfazer, né, a minha fome? Eles estão, o animal, a natureza, ela é 100% presente. Ela vive o agora. E é aí que se percebe, né, tudo aquilo que está diante de nós, visível ou invisível, né? E uma outra dica é a gente procurar tratar o nosso corpo e a nossa mente juntos. Corpo e mente, gente, tem que estar alinhados, tem que estar na mesma sintonia. É pensar, agir e sentir. Essa tríade forma um triângulo mágico responsável por toda a criação da nossa vida, né? Que envolve sempre a ideia, o sentimento e a ação. Pensamentos positivos geram ações positivas e, consequentemente, sentimentos positivos. Então, não adianta eu estar pensando numa coisa, né? Meu coração está dizendo outra e a minha conduta é totalmente oposta a tudo aquilo que eu estou pensando e que eu estou sentindo. Isso gera um desalinhamento de chakras, assim, terrível. E a gente não entende porque a nossa vida está uma bagunça, Pois né? é. Uma coisa muito importante também é lembrar sempre do cuidado com a saúde mental, né? A gente, na nossa cultura, nós temos muito hábito de cuidar da saúde física, né? Qualquer coisinha já corre lá no médico, vê o que está acontecendo. Isso absolutamente é extremamente correto, tem que fazer isso mesmo. Só que esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado não acontece quando se trata da saúde mental. Quando a pessoa vai procurar uma terapia, quando ela vai procurar um psicanalista, um psicólogo, ou às vezes até mesmo um psiquiatra, ela vai depois que o problema já está estabelecido e grave, né? Olhar para a saúde mental com mais zelo, com mais cuidado, com mais atenção, é fundamental para a gente poder criar esse Esse círculo canal, né? virtuoso do pensamento positivo, com as ações positivas, com os sentimentos positivos. Se você está com a cabeça toda bagunçada, como é que você vai pensar positivamente? Como é que você vai ter bons pensamentos? Então, E isso que o Edgar falou, né? Se nós estivéssemos conscientes que toda doença tem origem no seu emocional, nós começaríamos a pois tratar a é. nossa Então, mente, é o que eu né? costumo dizer. Com que frequência você está submetido a problemas que vão afetar, por exemplo, o teu fígado, ou a tua coluna, ou o teu joelho, Você está cuidando né? da sua É de raiva? vez em quando. Agora, com que frequência você está submetido a problemas que vão afetar a tua mente? Pois É é. 24 horas por dia. Você está cuidando da sua raiva, da sua tristeza, da sua frustração? Tudo isso, em algum momento, somatiza no corpo, na matéria. Então, se nós soubéssemos a importância de tratar o mental, gente, olha, diminuiríamos muito as doenças do mundo, né? Pois é. E, Outra coisa também. desculpa, pode falar. Outra dica que eu ia transmitir é a gente utilizar a nossa intuição sempre para causas boas, que sejam contribuição para você e para os outros. Isso é muito importante, gente. Se beneficia você, mas prejudica os outros, não é intuição. Não é? Se beneficia os outros, mas prejudica você, também não é intuição. Nós temos que ter a consciência do todo. Estamos todos interligados, todos conectados. E essa consciência é o todo, né? Então, é importante essa conexão. A intuição sempre tem que ser positiva e é algo que vai beneficiar a mim e a todos. E a outra dica, assim, acredite nas intuições que surgem para você. Porque muitas vezes, como a gente falou na parte espiritual, são benfeitores espirituais nos auxiliando. Eles estão ao nosso lado, gente, para ajudar essa evolução nossa, para ajudar esse despertar, né, da nossa verdadeira essência, das nossas verdadeiras habilidades que temos como espírito.
A gente sabe que pensamento é frequência, né? Um exemplo que eu falei, o pensamento, você acha que é do seu cérebro? Se fosse assim, os espíritos desencarnados não pensariam. Então, o pensamento não é algo da matéria. O pensamento é frequência, tanto de encarnado quanto desencarnado. E se a gente está numa frequência fazendo tudo isso que a gente já falou agora, estamos presentes, estamos nos permitindo acessar essas habilidades, esses canais, a gente consegue se conectar com os pensamentos dos nossos anjos, nossos mentores, e procurar, assim, fazer algo legal, algo que é favorável à nossa reforma íntima, ao nosso autoconhecimento, ao nosso despertar de consciência. É legal a gente ter a consciência de que essas entidades espirituais nos conhecem. E muito Nos bem. conhecem muito bem. Então, eles sabem o, o que a gente ainda precisa desenvolver e o que não. Portanto, eles sabem se a gente está se metendo em alguma coisa que a gente vai quebrar a cara, ou se a gente está se metendo em alguma coisa que vai ser bom para a gente, que vai ser contribuição para a gente. Ouvir essas dicas deles é uma habilidade fundamental para que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, mais serena, mais Aproveitar tranquila. melhor a vida, né? E eu vou falar Exato. rapidamente aqui uma coisa que isso é um exemplo de como a gente tem que estar aberto às novas percepções, aos novos conhecimentos. Há um tempo atrás, me falaram, né, que para que a gente vai dar poder para os nossos mentores, nossos anjos, fazendo com que eles fiquem ao nosso lado e nos ditando as regras de como viver? Gente, não é bem assim, tá? Nós temos verdadeiras egrégoras e famílias espirituais, até famílias planetárias, que aqui encarnado a gente acaba esquecendo, né? Pelo próprio véu do esquecimento. E sabe aquela coisa? Imagine você com a sua família, um filho, alguém ali, que você torce, puxa, tô torcendo aqui, tô vibrando pro seu sucesso. Aí você vê que a pessoa está indo para um caminho que fala, não, não vai por aqui, ó, seu sucesso está ali. Eu sei que está ali. E a gente torce para aquele parente, aquele amigo, né, nosso da família, ir pelo caminho. A gente quer o sucesso. Quem a gente ama, a gente quer ver bem. Então, esses seres espirituais, sim, estão aqui para nos auxiliar, para nos soprar no nosso ouvido ali, siga em frente, vai por aqui. Não, aqui você vai se machucar. Isso não é tirar o nosso livre-arbítrio. Isso não é tirar o nosso poder de escolha. Pelo contrário, eles estão nos permitindo a perceber que existe algo muito mais grandioso para nós. E nós não estamos percebendo, porque aqui na Matrix, aqui nessa realidade, se a gente não estiver presente, se a gente não estiver consciente, a gente é engolido por ela. Mesmo porque ele está dizendo para você, tem um caminho aqui. Seguir por ele ou não, a escolha é A sua. escolha é sua, sempre a escolha vai ser sua. Mas eles sim, eles estão aqui para nos auxiliar. E isso não é querer controlar espírito nenhum, não é querer aprisionar. Não, a gente só está ouvindo esses familiares que estão em outra dimensão, outras dimensões, né? É isso aí. E se você gostou desse conteúdo, quiser continuar ouvindo mais a respeito, assistindo mais a respeito, acesse o nosso canal no Instagram, o arroba Eliane Bin, ou arroba Edgar Bin. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, BIM91, BIM91. Procura lá no YouTube, aproveita, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Vai ser muito legal a gente poder ouvir também os seus comentários, o que você gostaria de ver no nosso vídeo. E se você quiser agendar uma constelação sistêmica com a Eliane, ou uma psicanálise, você pode mandar para ela uma mensagem no WhatsApp. O número dela é o 11 984 20 9959. 11 98420 9959. Mas se você quiser tratar algum tipo de trauma, fobias de todos os tipos, ou se você tiver com dificuldade para engravidar, quiser conversar comigo sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta fabulosa para superar todo tipo de dificuldade psicológica, mental, você manda uma mensagem para mim no WhatsApp. O número é 11 97274 7997. 11 97274 7997. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.